Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024. Vamos continuar naquele assunto dessa onda de objetos não identificados que está tomando o céu dos Estados Unidos e agora também está aparecendo em outras regiões do mundo. Isso daí tem gerado muita discussão na internet, muitas teorias para explicar tudo isso, que vão desde o experimento de armas novas para destruir a China e a Rússia, até golpe publicitário para vender serviço de entrega por drones ou carros voadores, né? E aí a internet surge gente de tudo quanto é tipo, né? Alguns especialistas, outros especialistas de WhatsApp e que ficam dando os seus pitacos aí, ficam dando suas teorias sem nenhum tipo de embasamento ou informação que traga uma confirmação real daquilo. Isso sem falar naquelas que já correm e abraçam as crenças reconfortantes, né? Então, assim, a pessoa que acredita numa coisa, mesmo que não exista nenhum motivo para acreditar, mas ela precisa acreditar em alguma coisa, porque ela tem um vazio dentro dela tão profundo, que ela precisa criar uma coisa na qual ela vai acreditar para preencher esse vazio e ela se sentir menos vulnerável, menos insegura. Né? E isso tem a ver com o nosso campo, que todo mundo tem isso em maior ou menor grau, com a vulnerabilidade que nós vivemos na infância. Do 0 aos 7 anos, em algum momento dessa vida, você passou por momentos de vulnerabilidade, nem que tenha sido por 5 minutos. Isso foi o suficiente para incrustar em você alguma necessidade de amparo. Né? E essa necessidade de amparo pode fazer você se subjugar a um relacionamento tóxico, onde você é violentado, mas fica nele por uma necessidade de manutenção daquilo que vem de dentro. Essas coisas podem levar você a uma fé cega, né? E aí você vai abraçando outros elementos, como uma cultura moralista, uma cultura conservadora, para poder realmente criar aquele estado de defesa e de estrutura frente às mudanças do mundo. Então, está mexendo com 8 bilhões de pessoas e toda a mescla, a diversidade de posições e mexe com esse campo de crença. E é sobre isso que eu queria falar. Por quê? Esses eventos acontecem e a gente fica muito na carga do que está acontecendo no momento e a gente esquece, né, o caminho que fez com que a gente chegasse nessa situação. Então, às vezes é importante a gente voltar um pouquinho no tempo e olhar algumas notícias que passaram batido, porque existiam outras coisas na época que estavam acontecendo, a gente passa batido e, de repente, essas coisas têm uma ligação com o que está acontecendo agora. Para fazer isso, você não pode ser uma pessoa crente, né? Você tem que ser uma pessoa de raciocínio lógico científico. Você tem que se afastar do fenômeno, em vez de abraçar o fenômeno como um cobertorzinho fedido de criança, aquele objeto de conforto. Não, mas são os ETs que estão vindo resgatar a humanidade, são os comandos XYZ da Eteia Mocreia. Né? Não. Se a pessoa soltar o cobertorzinho fedido, da crença reconfortante para ela, sair desse papel, né, e olhar com o escrutínio do cérebro que a evolução biológica criou para a gente poder realmente raciocinar, separar, fazer uma coisa chamada discernimento, que é um objeto da razão, do raciocínio. Se a gente começar a olhar para as coisas, a gente vai começar a ver que muitas delas não fazem sentido e provavelmente elas foram criadas para não fazer sentido, porque é justamente no não fazer sentido que pega a pessoa crédula, que pega a pessoa vulnerável, que precisa de uma verdade, está lá fora, né, para poder viver. Eu vou mostrar para vocês aqui uma notícia que correu nos portais aí de notícia lá 3 anos atrás e que passou batido, na época falaram e depois esqueceram. E que pode estar muito relacionado a esse momento que nós estamos vivendo dessa onda de OVNIs, tá? Acompanhe essas notícias aqui. Olha aqui. Olhar Digital. Essa notícia é do final de dezembro de 2021, 3 anos atrás, tá? Alienígenas e fé. A NASA recruta
teólogos para saber como as religiões podem reagir ao encontro com seres do espaço, tá? Então, a matéria vai falando aqui desse encontro, o pessoal de Princeton, de Cambridge, tá? E vai colocando algumas divisas aqui sobre, né, como organizar, né, a busca, né, buscaria o direcionamento em sua fé a partir, né, da questão extraterrestre. Então, o direcionamento da fé sobre questão extraterrestre. Veja como as coisas começam a se mesclar aqui, né? Então, essa pesquisa foi feita justamente aqui, né, nesse centro de pesquisas teológicas localizado em Nova Jersey. Nova Jersey, onde é que está a maior parte dessa onda? Então veja só o que tem aqui, gente, presta atenção nos sinais, tá? Outra notícia também, lá no finalzinho de dezembro, né, de 2021, dá conta de reuniões feitas desde 2016 na NASA, que teria recrutado teólogos para avaliar como a humanidade reagiria à descoberta de alienígenas, tá? Então, aqui, tá? Vem toda também o pessoal, mesma coisa, falando sobre a existência de Deus e como encaixar isso com o encontro de civilizações alienígenas, né? E, enfim, né? A turma do Centro de Investigação Teológica de Princeton, né? As tradições religiosas seriam uma característica importante em como a humanidade funcionaria diante de qualquer confirmação de vida em outro lugar. Veja como a humanidade funcionaria. É ou não é pesquisa de psicologia das massas? De engenharia social? Como conduzir o gado, né, a partir do momento em que alienígenas seja revelada a existência de alienígenas. Ou seja, é um objetivo não de confrontar ciência ou religião, é como juntar ciência e religião para criar uma narrativa para conduzir a humanidade para onde eles querem. Né? Tá claro isso daqui. Tá claro isso daqui, tá? É bem claro. Aqui também, isso aqui é do 0 hora. No Isto é Dinheiro. Isto é Dinheiro. Padre aconselhará a NASA sobre o que fazer se vida alienígena for descoberta, tá? Também, ó, teólogo da Universidade de Cambridge, né? E vem esse padre, né, colocando algumas questões aqui, né? Algumas questões sobre como as religiões reagiriam às notícias de que existe vida em mundos além do nosso, né? Deus poderia ter criado vida em outro lugar do universo? Ele poderia ter enviado um Salvador para morrer, veja a terminologia usada, Salvador, para morrer pelos pecados, coisa que eu nunca acreditei, de uma espécie alienígena. A descoberta de vida extraterrestre exigiria que as religiões reescrevessem suas histórias de criação? Ou seria aceito com facilidade pelas religiões? Se você acredita que um Deus ou deuses criaram todas as criaturas grandes e pequenas, por que não aplicar isso em todo o universo? Né? Então aqui, toda a matéria, ela vai discorrendo sobre como orientar a humanidade por meio da ciência e da religião, como se nós fôssemos um bando de bestas, um bando de criancinhas, que precisamos de gente nos dizendo o que nós devemos fazer, o que nós devemos, como nós devemos nos orientar. E quem diria isso seriam as religiões com respaldo dos cientistas. Começa a fazer todo sentido a ideia de que todo esse AUE que está sendo produzido realmente seja um experimento de psicologia das massas. E porque o governo está patrocinando isso, entidades e corporações sinistras com muito dinheiro está patrocinando isso, igrejas com grande prestígio e muito dinheiro e centros de pesquisas religiosos estão patrocinando isso,
Tô colocando uma teoria aqui. Tá todo mundo colocando, então eu vou colocar a minha, né? Para a gente colocar uma pulga atrás da orelha. Seria esse movimento algo produzido de propósito para deixar sem explicação mesmo, para deixar as pessoas aí teorizando, para eles poderem recolher esses dados e mapear na mente coletiva como a questão OVNI alienígena reagiria e quais seriam os riscos para as estruturas de poder dessa turminha. Porque essa turminha que está financiando, ou estaria financiando toda essa pataquada, é a turminha lá da ponta da pirâmide. Agora, por que estariam fazendo isso? Porque realmente estão prestes a abrir o contato? Né? Ou porque esse contato já aconteceu e está se aguardando fazer esse anúncio, ou porque está por acontecer, né? Ou se não há contato nenhum, mas simplesmente a criação de mais uma grande crença baseado em coisa nenhuma, baseado em histórias criadas a partir de agora e que daqui 2000 anos as pessoas vão estar acreditando que é verdade. Pessoas que nunca existiram, com livros, com testamentos, com profecias, com parábolas expostas aí, e as pessoas daqui 2000 anos acreditando que teve lá um tal de ET Bileia, né? Que escreveu e que fez e que andou sobre as águas e que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e uma grande religião ufológica seja criada, meio que para substituir o cristianismo. Substituir assim, no sentido de continuar a mesma coisa. Né? Não é substituir de tirar uma coisa ruim e colocar uma coisa boa. É pegar uma coisa ruim e colocar outra pior. Né? No sentido de manter as pessoas anestesiadas, as pessoas alienadas, as pessoas presas em... Imagine, vai chegar mais novos mandamentos vindos do espaço? São 10 mandamentos. Agora vão atualizar a Bíblia. Então você vai ter uma atualização da Bíblia intergaláctica. E aí você vai ter os pastores com uma Bíblia muito maior, talvez com um terceiro livro, com um adendo, né? Os novos mandamentos intergalácticos. Né? Proibido, né? Em nome de Deus, explodir uma estrela sem consentimento, sei lá, coisas do tipo. Né? Não passar por um anel de radiação às sextas-feiras. Né? Enfim, as coisas... O que eu vejo é uma grande manipulação. Sinto muito, gente, eu não consigo ser uma pessoa devota e crente de abraçar, crer, porque são os ETs que estão aí, eles vieram por nós, né? Aí tá um monte de bobagem na internet. Eu, como uma pessoa que venho do campo científico e que estudo astrologia não como crença, porque se o meu canal fosse de crença, se a astrologia para mim fosse religião, fosse crença, eu estaria fazendo canal de horóscopo. E aqui não é canal de horóscopo. Aqui eu coloco os ciclos astrológicos e confronto com os momentos históricos. E falo, tal ciclo estava acontecendo, tal coisa aconteceu. Quando esse ciclo aconteceu de novo, também aconteceu essa coisa parecida. É um trabalho meio que científico, porque eu vou colocando as bases aqui para vocês. Aqui a gente não fica falando de devaneios, né? Eu não fecho os olhos aqui e canalizo a etemocreia e fico falando palavras bonitas, porque daí você chora, aí, porque você está vulnerável, você passou por dificuldades, você está doente, você perdeu parentes. Então é fácil, eu posso fechar os olhos aqui, simular e falar um discurso bonitinho e dizer que foi a etemocreia que falou, e você vai ser fã meu. Tem gente que faz sinal de Xana para falar, tem gente que faz sinal não sei o quê, tem outro que dá stream líquido, que bate o olho, né? Faço, crio um cacuete se vocês quiserem, né? Abro um canal novo, boto uma bata, faço um cacuete, né? Escrevo uns textos, eu sou muito bom de escrever, modéstia à parte, né? Faço uns textos legais, assim, de enlevo espiritual, fecho meus olhos aqui, faço e começo a canalizar a etemocreia. Pronto, tá aí. E vocês acreditam. Acredito porque vocês precisam acreditar. Então, em vez de questionar o meu questionamento, questione-se por que você fica mexido aí dentro quando a gente questiona as suas crenças. Qual é o elemento interno seu que precisa acreditar em alguma coisa? Mesmo que seja uma crença tóxica. Mesmo que seja uma crença que vai te mutilar o seu entendimento. Mesmo que seja uma crença que vai conduzir você para uma perspectiva política conservadora, fechada e totalmente desconectada da realidade.
alienação. Agora, o simples fato da pessoa ficar mexida quando a gente toca nas crenças é porque ela não admite as suas crenças serem questionadas. Então, se não admite que suas crenças sejam questionadas pelo raciocínio, ela já é contra a ciência. E é por isso que você tem tanto antivacina, gente de terra plana, vem tudo desse mesmo nicho. É daí que surgem essas pessoas, a turminha do chapéu de alumínio, né? Essa turminha que reza para pneu, que fica chamando alienígena para golpe de Estado, é daí que sai. Né? E todos eles estão presos na sua vulnerabilidade infantil. Quando eu falo que isso toca na nossa criança, eu não estou falando que a pessoa é infantil. Entenda isso. Todos nós fomos crianças, ninguém aqui nasceu adulto. Todos nós tivemos pais e mães ou quem ocupou essa função na sua vida. E eles, bem ou mal, certos ou errados, tiveram a sua ação sobre nós. E essa ação deixou marcas. E uma dessas marcas que fica é a vulnerabilidade da criança. Em algum momento ela não precisa ter sido abusada, espancada. Nesses casos a vulnerabilidade é imensa. É imensa. Né? Uma pessoa que é vulnerável. Veja, existe um filme aí, acho que é A Caçada, se eu não me engano, o nome é esse, de um professor que é acusado de pedofilia, mas na verdade ele é inocente, porque ele dá atenção para uma criança, uma menininha, né, de uns 4 anos, assim, que a família é muito lá cheia de coisa para fazer e não dá atenção para ela. Né? Não dá atenção para ela. Então, quando ela vê que o professor deu atenção para ela, ela começa a fantasiar coisas na cabeça, e aí, quando os pais resolvem prestar atenção na menina, presta atenção na coisa errada. E aí deduz que o professor está tendo alguma coisa de pedofilia com ela. Então, é mais ou menos isso. Né? A vulnerabilidade faz as pessoas caírem cativas dos outros. A sorte nesse filme é que o professor era uma pessoa íntegra. Porque se fosse uma pessoa cativa, veja lá o caso de Assis, né? Um cara que tinha uma lojinha de bicicleta para atrair meninos. Meninos muitas vezes que estão na rua, que os pais não têm tempo para ficar criando, e aí cai nas mãos de pessoas assim. Então, assim, religiões, abusadores, todas aqueles núcleos de atração, porque a pessoa está vulnerável e precisa de um conforto, precisa de um carinho, precisa de um pertencimento, precisa de um chazinho, de um passezinho, de um estalar de dedo. Ela se sente olhada, ela se sente vista, ela se sente reconhecida. Isso é o que a gente buscava dos nossos pais lá, a gente regride a um movimento. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a base da psicanálise, da psicologia, que mostra esse desenvolvimento do 0 aos 7 anos. E é ali que se instala o botãozinho para a crença e vulnerabilidade a se entregar a uma crença. E aí surgem os picaretas. Com várias, você hoje tem religião de todo tipo, igreja de todo tipo, seita de todo tipo, e aí as pessoas vão se entregando. E vai você questionar, porque você vai tirar o ossinho do bicho ali. Fala, não é isso, você está sendo... Não, a pessoa... Mas então, a pessoa que fica arvorada, ela primeiro acha que eu estou falando com ela no pessoal, né? Então ela já leva para o pessoal e vem aqui pedir para eu pedir desculpa por raciocinar. Esse é o mundo que nós estamos caminhando, que eu tenho que pedir desculpa por raciocinar, por questionar. Querem voltar lá para a Idade Média, quando queimaram Giordano Bruno na fogueira, por questionar a fé, por questionar a religião. Esses são sinais de que essas pessoas são as mais cativas a cair dentro de um núcleo de teocracia no passado, não no futuro. E talvez essa teocracia maldita que estejam querendo colocar sobre nós, e que eu venho falando sobre 2026, o perigo disso, e o Brasil está sendo um laboratório para isso, talvez essa teocracia venha dessa junção entre ciência, poder e religião ligado ao campo de ufologia. E aí tem um monte de gente falando bobagem. Tem canais aí de gente que diz que vai tomar cafezinho em nave espacial, né? Que outros que são alienígenas vivendo aqui na Terra em corpo humano. Né? Então tem um monte desses pequenos sacerdotes dessa nova religião ufológica
falando as suas merdas aí na internet e as pessoas acreditam. Elas tiram, desligam o cérebro, deixam-se totalmente levar pela necessidade de acreditar em alguma coisa, de pertencer a alguma coisa maior, né? Porque isso alimenta aquele buraco que vem desde a infância. E aí, gente, tá todo mundo suscetível a, daqui a alguns anos, estar sob a haste de um poder, de um comando mundial, de um governo mundial, uma religião mundial, com a presença de ETs que a gente nem saberia se seriam ETs de fato, ou se seriam coisas criadas aqui para nos comandar mais uma vez. Já que o sistema humano está se desfazendo e eles estão pensando como substituir esse sistema. Economia, política e as próprias religiões estão todas se desfazendo. É corrupção, abuso, bandalheira para todo lado, né? E eles estão perdendo o controle sobre isso. Então, vai chegar uma hora que vai ter que fazer o tal do Grand Reset, que o pessoal fala, né? Ou seja, apertar o botão de destruir tudo e fazer a grande virada para um novo sistema. E tudo leva a crer, pelo que nós estamos percebendo, esse novo sistema será uma grande teocracia mundial ufológica, com um Jesus em cima do disco voador. Tomem cuidado, gente. Tomem cuidado, porque os novos pastores dessa nova religião estão aí se posicionando nos portais da internet, sendo porta-vozes desse tipo de teoria, que é uma teoria que vai servir aos poderosos. E muitas vezes são inocentes úteis. Muitos são inocentes úteis. Acham que estão fazendo um trabalho caridoso, bonitinho, mas não sabem que estão sendo levados a isso por um objetivo escuso e sombrio. Temos que raciocinar, temos que botar a caixa para funcionar, gente. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até parecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.